Bom, boa noite. Meu nome é Maria Luísa e eu vou fazer a resolução da questão 1 da prova de recuperação de grafos. Bom, a questão 1 pede o quê? Use o código graph.har, que foi disponibilizado, e faça um vídeo explicando para que servem os atributos das classes aresta.java, grafo.java e vértice.java, e como eles estão relacionados para que o programa funcione corretamente. Então, baseado nisso, vamos lá resolver o exercício 1. Bom, o programa aqui vai funcionar da seguinte forma. A classe grafo, grafo, ela é composta pelo quê? Por uma lista de vértices, certo? Um array list. E esse array list, essa lista de vértices, vai armazenar todos os vértices que existem nesse grafo, certo? Então, essa é a parte do grafo.java. Agora, a gente vai para o vértice.java. O vértice, por sua vez, ele vai fazer o quê? Ele é composto por um nome, por uma lista de arestas, uma lista de vértices e o vértice anterior, do qual ele veio. A lista de arestas, essa lista aqui, chamada de adjacentes, ela vai servir para quê? Para guardar as arestas que estão ligadas nesse vértice e também que podem percorrer, podem ser utilizadas para percorrer o grafo. A lista de vértices chamada caminho, ela serve para quê? Ela vai servir aqui para determinar qual a direção correta a ser seguida a partir daquele vértice específico, aquele vértice. Então, esse vértice vai fazer o quê? Esse vértice vai fazer o quê? Ele vai se ligar aos outros vértices através desta lista, desse array list. Esse é o vértice.java. E agora a gente vai para aqui, para o aresta.java. Por fim, a gente tem o quê? A aresta é composta por um vértice destino, certo? Chamado fim. E o peso dessa aresta, certo? Ele vai ser usado para quê? Ele vai ser usado para calcular a distância percorrida no caminho do grafo. Uma aresta vai sair de um vértice e chegar no outro, certo? E esse vértice destino vai ser guardado na variável fim para determinar quais são essas possibilidades. E assim, esse programa vai conseguir calcular o quê? Vai conseguir calcular o caminho do grafo através dessas classes. Bom, agora vamos para a questão 2. Ainda usando o código graph.har, cria um botão ciclo, que ao ser clicado, irá verificar se existe algum ciclo no grafo criado. Se existir um ciclo, será exibida a mensagem sim. Se não existir um ciclo, será exibida uma mensagem não. Bom, então agora a gente vai fazer a resolução desse exercício 2 aqui, da prova de recuperação. Bom, aqui nós temos o quê? Temos o botão ciclo. E esse botão ciclo vai fazer o quê? Bom, vamos clicar 2 vezes aqui no botão ciclo. Ele vai levar a gente para a linha 271, Que ele vai criar o quê? Nessa linha 271, a gente vai ter o quê? Uma variável do tipo booleana, que a gente chama o quê? De tem ciclo. E nessa tem ciclo, a gente vai armazenar o quê? O retorno da função ciclo no grafo, que no caso eu criei dentro da classe grafo. Aí aqui, se o valor da variável for true, eu vou mostrar a mensagem o quê? Sim, tem ciclo, que significa que o grafo forma um ciclo. Se não, ele vai mostrar o quê? Não tem ciclo, que significa que o grafo não vai formar o quê? Não vai formar um ciclo. Bom, aqui eu estou no grafo.java. Aqui na minha linha 71, eu tenho o quê? Eu tenho a definição da minha função. Nesse caso, eu apelidei de ciclo no grafo. E essa função vai me retornar o quê? Ela vai me retornar true ou false, certo? Aqui na minha linha 72, eu estou criando o quê? Eu estou criando uma lista de string. O
que no caso eu apelidei de cores, certo? Para eu realizar o controle dos vértices. E dentre as três cores, né? Dentre as cores, a gente vai ter três opções, certo? A gente vai ter o branco, para representar o vértice que ainda não foi visitado. O cinza, para representar que o vértice já foi visitado, mas ele ainda está aberto, certo? E o preto, para representar que o vértice, ele está o quê? Ele está fechado. Bom, aqui na minha linha 82, eu vou percorrer por todos os vértices do grafo através desse for each, certo? E para cada um desses vértices, eu vou adicionar o quê? A marca branco na minha lista de cores. Ou seja, eu estou inicializando todos os meus vértices e dizendo o quê? Dizendo que eles ainda não foram visitados, certo? Bom, continuando. Aqui na linha 88, eu vou percorrer novamente por todos os meus vértices, mas dessa vez eu vou utilizar o quê? Um for padrão, certo? Um for padrão. Para eu ter controle sobre o quê? Sobre o índice desse vértice. Aqui, na linha 90, eu vou fazer uma verificação. Primeiro, eu vou selecionar o elemento da lista de cores nessa posição específica. No caso, na posição I, certo? Caso a marca seja preto, não vai acontecer nada. Por quê? Porque o vértice já foi fechado. Aqui na minha linha 94, caso ele não entre na condição anterior, ou seja, na condição de preto, eu vou alterar o valor da cor para quê? Para cinza, certo? Nessa posição e aqui, entenderam? O que vai significar o quê? Vai significar que o vértice está aberto. E eu vou fazer isso através do quê? Do método set do meu ArrayList, certo? Bom, continuando. Aqui na minha lista, linha 98, vou fazer outra verificação. E eu vou chamar a minha função busca profundidade, passando o valor I e a minha lista de cores, certo? Se a função retornar 1, significa o quê? Que existe um ciclo aonde? Um ciclo no grafo. Bom, eu criei essa outra função para separar o quê? Para separar as funcionalidades e não ficar uma função bastante grande, sabe? Então, agora eu vou explicar o que essa função faz. Bom, aqui na linha 106, eu tenho a definição da minha função, que a gente falou que era a busca de profundidade, que ela vai receber como parâmetro um inteiro, certo? E esse inteiro aqui. E ele vai representar o quê? A posição do vértice na lista de vértices, certo? E recebe também a lista de cores que foi criada anteriormente. Essa função vai me retornar o quê? Vai me retornar um inteiro 0 ou 1. Aqui na minha linha 108, eu estou criando outra lista com todos os vértices que compõem aquele grafo. O grafo, exatamente igual a outra. Bom, aqui na linha 111, eu vou criar uma linha com todas as arestas, o quê? Arestas adjacentes, certo? Do vértice na posição recebida, o quê? Como meu parâmetro. Aqui na linha 114, eu vou percorrer por todas as arestas da minha lista de quê? Da minha lista de adjacentes aqui, ó. Na linha 116, eu vou pegar a posição do vértice destino daquela aresta específica. E a aresta, ela vai apontar para quê? Vai apontar para um vértice destino, que a gente chamou o quê? A gente chamou aqui de fim.
E eu vou pegar a posição desse vértice na minha lista de quê? De vértices totais. Aqui na linha 119, eu vou fazer uma verificação. Eu vou selecionar o elemento da linha de cores nessa posição aqui específica. E na posição que eu acabei de pegar na linha, aonde? Na linha 116, certo? E caso a marca seja o quê? Seja preto, não vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada. Por que que não vai acontecer nada? Porque o vértice já foi o quê? O vértice já foi fechado, então não vai acontecer nada. Na linha 124 aqui, eu vou fazer outra verificação. Eu vou selecionar esse mesmo elemento da lista de cores nessa posição que eu peguei aonde? Novamente, na linha 116. Caso a marca seja cinza, ele vai retornar o quê? Vai retornar 1. Ou seja, o vértice já tinha sido visitado. Ou seja, significa que ele formou um ciclo. Caso ele não entre em nenhuma das condições acima, eu vou alterar o valor da cor para quê? Para cinza, nessa mesma posição. O que significa o quê? O vértice ele já foi visitado e ainda está aberto, certo? Bom, logo após isso, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar a minha função recursivamente. Eu vou passar a posição do vértice destino, certo? E aí, o vértice destino vai fazer todo o processo novamente. Mas agora ele vai utilizar o quê? A posição do vértice destino do quê? Da minha aresta. Se retornar 1, significa o quê? Vai significar que ele encontrou um ciclo. Bom, e aqui, saindo do loop, certo? Caso não tenha encontrado nenhum ciclo, eu vou alterar a cor para quê? Eu vou alterar a cor para preto, na posição recebida como quê? Como parâmetro nessa função. Isso, então, vai significar que o vértice ele vai ser fechado, certo? E eu vou retornar o quê? Eu vou retornar o valor 0. Bom, na questão 3, a gente tem esse grafo com o quê? Com 9 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No caso, os vértices, eles estão representados, né, por essas bolinhas, certo? E a gente vai seguir o quê? O algoritmo de Dijkstra, para poder calcular as menores distâncias entre o quê? Entre cada vértice. E é importante ressaltar o quê? Que cada um desses vértices, ele vai ser composto por o quê? Por um par ordenado. E o primeiro valor desse par ordenado significa o quê? O vértice de origem. E o segundo par ordenado vai significar o quê? A distância percorrida, a estimativa. Bom, nesse primeiro passo a gente vai fazer o quê? Vai realizar o quê? A inicialização do quê? Dos nossos valores. E a gente vai atribuir 0 à estimativa do vértice S, que é o vértice, o quê? Inicial, que nesse caso é o V0. E a gente vai atribuir infinito ao quê? As estimativas dos vértices restantes. E seguindo o algoritmo, a gente também vai atribuir o quê? Um valor qualquer aos precedentes de todos os vértices, ou seja, o vértice de origem de cada vértice. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai começar aqui, ó, 0 e 0. Aqui, 0 e infinito. Zero e infinito. 0, infinito. 0, infinito.
0, infinito, 0, infinito e 0, infinito, certo? Então, a primeira parte da inicialização das variáveis a gente fez, sendo que a gente atribuiu o valor 0 aqui, a estimativa, né, do vértice S, que é 0, e ao restante, a gente atribuiu infinito ao quê? As estimativas dos vértices restantes. Agora, a gente vai entrar em um loop, certo? E o algoritmo de Dijkstra, ele diz o quê? Que enquanto tiver algum vértice aberto, a gente vai executar um bloco de ações, certo? Então, o nosso primeiro passo vai ser identificar o vértice K, que é o vértice aberto e que possui a menor estimativa, distância, entre todos os vértices abertos. E nesse caso, é quem? É o V0, certo? Porque ele possui 0 de estimativa, né? E os restantes, eles possuem infinito, certo? Todos possuem infinito. E esse daqui, ele possui 0. Então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai fechar o vértice K. Então, a gente vai pintar ele aqui de amarelinho. Para considerar que a gente tá fechando ele, certo? Então, a gente tem que o K, ele vai ser o V0, certo? K é o V0. A gente tem como sucessor de K o V1 e o V7, certo? E a gente tem como aberto o V1, o V2, o V3, o V4, o V5, o V6, o V7 e o V8, certo? E a gente tem como fechado quem? A gente tem como fechado o V0. Agora, a gente vai entrar em outro loop. E para todos os vértices ainda abertos que sejam sucessores de K, no caso que é 0, a gente vai executar outro bloco de ações. E nesse caso, os sucessores abertos de V0 são quem? V1 e V7. Então, primeiro a gente vai pegar o quê? O vértice V1, certo? E a gente vai somar a estimativa do vértice V0 com o custo da aresta, que une V0 e V1. Então, a gente tem como resultado 4. Agora, a gente vai comparar esse resultado com a estimativa anterior de V1, que no caso é infinito. E caso o resultado seja menor que essa estimativa, a gente vai substituir a estimativa de V1 pelo resultado encontrado e substituir o precedente de V1 pelo vértice K. 4, no caso, é menor que infinito. Então, agora a gente vai pegar o vértice V7. Vai somar o quê? Vai somar a estimativa do vértice V0 com o quê? Com o custo da aresta que une V0 e V7. A gente tem como resultado o quê? Resultado 8. Então, agora a gente vai fazer o quê? Vai comparar novamente o resultado com a estimativa anterior de V7, que também é o quê? Que também é infinito. 8 é menor que infinito, então a gente vai substituir a estimativa de V7 por 8 e substituir o precedente de V7 por V0. Então, vamos lá. Aqui, vamos apagar, certo? E vamos colocar aqui V0 e 8. Vamos apagar aqui e vamos colocar V0 e quanto? V0 e 4. Então, a gente vai ter que o nosso K é o V0, certo? K é o V0. Nosso sucessor de K é o V1 e o V7. O nosso aberto é o V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 e V8.
E a gente tem como fechado V0, que é o nosso K. Agora, vamos voltar aonde? No loop inicial. E ele está sendo executado enquanto tiver um vértice aberto. Ainda tem algum vértice aberto? Tem. Todos ainda não foram pintados, certo? Todos, com exceção do 0. O 0 foi o único que foi pintado. O 0 é o único que está fechado. O resto está todo mundo aberto. Então, agora a gente vai identificar novamente o vértice K, que é o vértice aberto que possui o quê? Possui a menor estimativa entre todos os vértices abertos. Nesse caso é quem? Nesse caso é o V1. Por quê? Ele possui 4 de estimativa. E o que acontece? Os restantes, eles possuem 8, né? Ou infinito. Então, a gente vai fazer o quê? Vai fechar o vértice K, né? Vamos pintar ele de amarelinho também. Então, o vértice K agora vai ser 1. O nosso sucessor de K vai ser V2 e V7, certo? O nosso aberto vai ser V2, V3, V4, V5, V6, V7 e V8. E os nossos fechados, agora a gente vai ter o quê? V0 e V1. Bom, agora a gente vai entrar em outro loop. E ele está sendo executado para todos os vértices que estão sendo sucessores de K. Então, o sucessor aberto de V1 é quem? É V2 e V7, certo? Então, a gente vai pegar o vértice V2. E a gente vai somar a estimativa do vértice V1 com o custo da aresta que une V1 com o V2. Que tá, a gente tem como resultado 12. 8 mais 4, 12. E agora, a gente vai comparar o resultado com a estimativa anterior de V2, que no caso é quem? É infinito. 12 é menor que infinito, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Vai substituir a estimativa de V2 por 12. E, então, substituir o precedente de V2 por V1. Então, a gente vai fazer o quê? Vai colocar aqui. V1 e 12. V1 e 12, certo? E agora, a gente vai pegar o vértice 7, certo? E a gente vai somar a estimativa do vértice V1 com o custo da aresta que une V1 e V7. E o resultado deu o quê? 15. 11 mais 4, 15. E agora, a gente vai comparar o resultado com a estimativa anterior de V7, que é 8. 15, ele não é menor que 8. Então, a gente não vai substituir nada, a gente vai deixar do jeito que tá, certo? A gente vai deixar do jeito que tá. Então, a gente tem o K, o nosso K é o V1, certo? O sucessor de K é o V2 e o V7. Os nossos abertos é o V2, V3, V4, V5, V6, V7 e V8. E os nossos fechados, V0 e V1. Bom, ainda temos algum vértice aberto? A gente tem vários vértices abertos. Então, vai acontecer o quê? A gente vai continuar preso no loop. Então, primeiro a gente vai identificar o quê? Vai identificar o vértice K, que é o vértice aberto, que possui a menor estimativa entre todos aqueles vértices abertos. Nesse caso, é o V7. Por que é o V7? Porque ele possui 8 de estimativa e os outros restantes, os outros vértices restantes, né, eles possuem 12, ou então, infinito. Então, a gente vai fechar o vértice K. Então, o nosso vértice K vai ser quem? Vai ser... O nosso vértice K vai ser o V7. Os nossos sucessores de K vão ser quem? O V6 e o V8. Os nossos abertos vão ser quem? O V2, V3, V4, V5, V6 e V8. E nossos vértices fechados vão ser quem? V0, V1 e V7. Bom, os sucessores abertos de V7 são quem? São V6 e V8, certo? E os vértices V0 e V1, eles também são sucessores, certo? São sucessores de V7. Só que acontece o quê? Eles já foram fechados, por isso que tá um amarelinho. Então, a gente vai pegar, no caso, o vértice V6 e vai somar a estimativa do vértice V7 com o custo da aresta que une V7 e V6. E o resultado vai dar o quê? 8 mais 1 vai dar 9. E agora, a gente vai fazer o quê? Vai comparar o resultado com a estimativa anterior de V6,
que é quem? É infinito. Então, 9 é menor que infinito. Então, a gente vai substituir a estimativa de V6 por 9 e substituir o precedente de V6 por V7. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai colocar V7 e 9, certo? V7 e 9. E agora a gente vai pegar o vértice quem? Vai pegar o vértice V8. E a gente vai somar o quê? Vai somar a estimativa do vértice V7 com o custo da aresta que une quem? Une V7 e V8. E o resultado deu o quê? Deu 15. E agora a gente vai fazer o quê? Vai comparar o resultado com a estimativa anterior de V8, que é o quê? Que é infinito. 15 é menor que infinito, então a gente vai substituir a estimativa de V8 por quem? Por 15 e substituir o precedente de V8 por V7, certo? Então, vamos lá. V7 e 15, certo? Então, vamos lá. A gente tem que o nosso K é quem? É o V7. O sucessor de K é o V6 e o V8. Os nossos abertos são V2, V3, V4, V5, V6 e V8. E os nossos fechados, V0, V1 e V7. Ainda a gente tem algum vértice aberto? A gente tem vários, né? Então, a gente vai continuar preso no loop. Então, agora a gente vai identificar quem? Vai identificar o vértice K, que é o vértice aberto e que possui a menor estimativa entre todos os vértices abertos. Já falamos isso anteriormente. Nesse caso aqui, vai ser quem? Vai ser o V6. Por quê? Porque ele possui 9 de estimativa e os restantes possuem 12, 15, infinito. Então, a gente vai fechar o vértice K, que no caso é o V6. Então, o V6 vai ser nosso vértice K. Vamos pintar ele de quê? De amarelinho. Então, nós temos que nosso K é V6, o sucessor de K é V5 e é V8. Nosso aberto é V2, V3, V4, V5 e V8. E nossos fechados, V0, V1, V6 e V7. Os sucessores abertos, né, de V6, eles vão ser quem? Vão ser V5 e V8. O vértice V7, ele também é sucessor, certo? Só que ele tá fechado. Então, a gente vai pegar o vértice V5 e vai somar a estimativa do vértice V6 com o custo da aresta que une V6 e V5. Então, 8 mais 1, 9. 9 mais 2, 11. Então, o resultado da aresta que une V6 e V5 é 11. Então, agora a gente vai comparar o resultado com a estimativa anterior de V5, infinito, certo? 11 é menor que infinito. Então, a gente vai fazer o quê? Substituir a estimativa de V5 por 11 e substituir o precedente de V5 por quem? V6. Então, vamos lá pegar a borracha e apagar aqui. Ó, vamos lá. V6 e 11. Então, vamos lá, continuando. Agora, vamos pegar quem? Vamos pegar o vértice V8, certo? V8. E a gente vai somar a estimativa do vértice V6 com o custo da aresta que une V6 a V8, certo? E o resultado deu 15. 15 por quê? 8 mais 1, 9. 9 mais 6, 15. E agora, a gente vai fazer o quê? Comparar o resultado com a estimativa anterior de V8. V8, que é 15. 15 não é menor que 15, então a gente não vai substituir nada. A gente vai deixar o quê? Vai deixar do jeito que tá, não vai fazer nada. Então, a gente tem que o nosso K é quem? O nosso K, V6. O nosso sucessor de K, V5 e V8.
Os nossos abertos, V2, V3, V4, V5 e V8. E os nossos fechados são V0, V1, V6 e V7, certo? Nós ainda temos algum vértice aberto? Temos vértices abertos. Então, a gente vai continuar o quê? Preso no loop. Então, a gente vai identificar quem? Vai identificar o vértice K, que no caso é o vértice aberto, e que possui a menor estimativa entre todos os vértices abertos. No caso é quem? No caso é o V5. Por que é o V5? Porque ele possui 11 de estimativa, e os restantes possuem quem? Possuem 12, 15 ou infinito. Então, a gente vai fechar o vértice K, certo? Que vai ser 5. Vai ser 5 o vértice K. Então, vamos lá. Os nossos sucessores de K, então, vai ficar quem? O V2, o V3 e o V4. Os nossos abertos ficaram quem? Ficaram V2, V3, V4 e V8. E os nossos fechados, quais que ficaram? Ficaram V0, V1, V5, V6 e V7. Os sucessores abertos de V5 são os vértices V2, V3 e V4. Então, a gente vai pegar o vértice V2 e a gente vai somar a estimativa do vértice V5 com o custo da aresta que une V5 a V2. A gente vai ter como resultado quem? 15. O resultado vai dar 15. A aresta que une V5 e V2 vai dar 15. 15, no caso, não é menor que 12. Então, a gente não vai fazer nada. A gente vai deixar do jeito que tá. Então, agora a gente vai pegar o vértice V3. E a gente vai somar a estimativa do vértice V5 com o custo da aresta que une V5 a V3. E, no caso, a gente vai ter como resultado 20. 20 é menor que o infinito. Então, a gente vai substituir a estimativa de V3 por 20 e substituir o precedente de V3 por V5. Então, vamos lá. E 20, certo? Por fim, a gente vai fazer o quê? Vai pegar o vértice V4, certo? E vai somar a estimativa do vértice V5 com o custo de quê? Com o custo da aresta que une V5 e V4. E o nosso resultado vai dar o quê? Vai dar 21. 21 é menor que infinito. Então, a gente vai fazer o quê? Vai substituir a estimativa de V4 por 21 e substituir o precedente de V4 por quem? Por V5. Então, vamos lá. Então, ficou assim, certo? E agora, o nosso K é o V5. Sucessor de K, V2, V3, V4. Nossos abertos, V2, V3, V4 e V8. E os nossos fechados, V0, V1, V5, V6 e V7. Ainda a gente tem algum vértice aberto? Temos, né? Então, a gente vai continuar preso no loop. Então, a gente vai identificar o vértice K, que é o vértice aberto e que possui menor estimativa entre todos os vértices abertos. No caso, é o V2. Por que é o V2? Porque ele possui 12 de estimativa e os restantes possuem 15, 21 ou 25. Então, a gente vai fazer o quê? Vai fechar o vértice K. Vai fechar esse 2, vai pintar ele de amarelinho, certo? Isso aí. Pintamos de amarelinho o 2. Então, a gente tem que o nosso K vai ser o V2, o sucessor de K vai ser o nosso V3 e o V8, certo? Os nossos abertos, a gente tem o V3, o V4 e V8, e os nossos fechados, V0, V1, V2, V5, V6 e V7. Bom, o sucessor aberto de V2, eles são os vértices V3 e V8. A gente vai pegar o vértice V3. Vamos somar a estimativa do vértice V2 com o custo da aresta que une V2 e V3. E o resultado deu 19. 19 é menor que 20. Então, a gente vai substituir a estimativa de V3 por 19. E substituir quem? O precedente de V3 por V2. Então, vamos lá. Aqui.
V2, 19. Agora, a gente vai pegar o vértice quem? O vértice V8. E vamos somar a estimativa do vértice V2 com o custo da aresta que une V2 e V8. E o resultado deu o quê? Deu 14. 14 é menor que 15. Então, a gente vai fazer o quê? Vai substituir a estimativa de V8 por 14 e substituir o precedente de V8 por V2. Então, vamos lá. Aqui vai ficar V2 e 14. Então, a gente tem que o nosso K é o V2, o sucessor de K é o V3 e V8, os nossos abertos é o V3, V4 e V8, e nossos fechados V0, V1, V2, V5, V6 e V7. Ainda a gente tem algum vértice aberto? Temos vértice aberto. A gente vai continuar o que é preso no loop. A gente vai identificar o vértice K, que é o vértice aberto e que possui menor estimativa em todos os vértices abertos. Já falamos isso várias vezes. Nesse caso, vai ser quem? Vai ser o V8. Por que vai ser o V8? Porque ele possui 14 de estimativa e os restantes possuem o quê? Possuem 19 e 21, certo? Então, a gente vai fechar o vértice K, que agora vai ser quem? Vai ser V8, certo? Então, a gente não vai ter mais adjacente aberto, o nosso K vai ser V8, o nosso sucessor de K não tem, né? Os nossos abertos vão ser V3 e V4, os nossos fechados, V0, V1, V2, V5, V6, V7 e V8. Bom, o vértice 8, ele não vai possuir mais sucessores abertos, certo? Então, a gente vai passar para o próximo vértice aberto. No caso, é quem? É o V3, o próximo vértice aberto. Por quê? Porque ele possui 19 de estimativa e o outro possui 21, que no caso é o 4 possui 21. Então, a gente vai fechar o vértice K, né? Então, a gente vai fechar quem? Vai fechar o 3, certo? Bom, o sucessor aberto de V3 é quem? O vértice V4. Então, a gente vai somar o quê? Vai somar a estimativa do vértice V3 com o custo da aresta que une V3 e V4. O resultado vai dar o quê? Vai dar 28. 28 não é menor que 21, certo? Então, a gente não vai substituir nada, a gente vai deixar do jeito que tá. Então, vamos lá de novo, nosso K, V3. Sucessor de K, a gente só tem o V4. Os nossos abertos, a gente, né, é o nosso V4. E os nossos fechados, V0, V1, V2, V3, V5, V6, V7 e V8. Bom, ainda tem algum vértice aberto? A gente tem, né? Tem o V4. E a gente vai acontecer o quê? Vai continuar preso no loop. Então, a gente vai identificar o vértice K, que é o vértice aberto, que no caso possui a menor estimativa em todos os vértices abertos, e nesse caso é o 4. Por que é o 4? Porque ele é o único que sobrou. Então, a gente vai fechar o vértice K. O vértice K vai ser 4, pintamos ele de amarelinho, todos ficaram de amarelinho agora. Ou seja, a gente não tem adjacentes abertos, o nosso K agora ficou V4, a gente não tem sucessor de K, a gente não tem aberto, e todos os nossos vértices, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 e V8, estão fechados. O vértice V4, né, a gente pode notar aqui, ele não possui nenhum sucessor aberto. E também, o que acontece? A gente não tem mais nenhum vértice aberto no grafo, tá tudo pintado de amarelinho, tá tudo fechado. Então, o que acontece? A gente vai finalmente sair do loop e nosso algoritmo vai fazer o quê? Vai se encerrar por aí. Bom, aqui eu montei minha lista de adjacência, certo? Aqui à esquerda, a gente tem os vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 são os vértices, certo? O vértice 1, ele tem como adjacente o 4, o 5 e o 9. O vértice 2 tem como adjacente o 3 e o 4. O vértice 3 tem como adjacente o 2, 4, 6, 7, 10. O vértice 4 tem como adjacente o 1, 2, 3, 5, 6 e 8. O vértice 5 tem como adjacente 1, 4 e 9. O vértice 6 tem como adjacente 3, 4, 7 e 8. O vértice 7 tem como adjacente 3, 6 e 8. O vértice 8 tem como adjacente 4, 6 e 7. O vértice 9, ele vai ter como adjacente 1 e o 5.
E o vértice 10, ele vai ter como adjacente somente quem? Somente o 3. Bom, aqui, usando essa lista de adjacência, né, e segundo o algoritmo que foi passado, né, a gente pode, então, construir a sequência de instruções. O que está preenchido aqui foi o que eu fiz e já está finalizado. Eu deixei no caso aqui do lado para auxiliar. Então, vamos lá. O V aqui seria o que foi visitado, o P seria a pilha e o W seria a parte dos adjacentes. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que chamar a função e ir passando o V. No caso, esse V é o primeiro vértice, que nesse caso é o 1, certo? Então, vamos colocar aqui, primeiro vértice é o 1. Então, a gente vai colocar 1 na lista de visitado, igual a gente já fez aqui, certo? Para cada nó adjacente a V, faça. Então, no caso, quem são os nós W adjacente a V? O V aqui é o 1. Então, quem são os adjacentes a 1? A gente pode ver aqui na nossa lista de adjacência que são o 4, o 5 e o 9. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o 4, 5, 9 aonde? No W, certo? Então, vamos lá. 4, 5 e 9. Então, a gente vai pegar o primeiro, que é o 4, certo? Ele foi visitado? A gente vai ver o quê? Que ele não foi visitado. O 4 não foi visitado. Então, o que vai acontecer? Ele vai chamar a função recursivamente. Só que daí, quando ele chamar a função, ele vai deixar quem? Ele vai deixar o 5 e o 9 para trás. Então, a gente vai colocar o 5 e o 9 na pilha, certo? E aí, o que acontece? Novamente, ele chamou a função. E agora, o V, no caso, ele tá valendo o quê? Tá valendo 4. E colocamos o 4 na lista de visitados, conforme a gente fez aqui. Então, os adjacentes a ele são quem? Os adjacentes a 4. O 1, o 2, o 3, o 5, o 6 e o 8. Então, a gente vai colocar aqui no W. O 1, o 2, o 3, o 5, o 6 e o 8. A gente vai pegar o primeiro. Ele foi visitado? Sim. 1, ele já foi visitado, então a gente não vai fazer nada. A gente vai pegar o próximo. O próximo é o 2. O 2, ele foi visitado? Não. Então, a gente vai fazer o quê? Vai chamar a função recursivamente, certo? Só que na hora que ele chamar a função, ele vai fazer o quê? Vai deixar a gente para trás. Então, vai deixar quem para trás? O 3, o 5, o 6 e o 8. Bom, então, como deixou o 3, o 5, o 6 e o 8 para trás, a gente vai colocar eles na pilha. 3, 5, 6 e 8. Então, a gente vai chamar a função. Então, a gente vai fazer o quê? Vai colocar o 2 na lista de visitados, certo? E os adjacentes a 2 são quais? São o 3 e o 4. Então, o 3 e 4 a gente vai preencher aqui no W, de adjacentes. E o que acontece? A gente vai verificar, né, se o primeiro, se o 3, foi visitado. E se a gente olhar aqui, a gente vai perceber que ele não foi visitado. Então, o que acontece? A gente vai chamar a função, né, o 3 vai chamar a função de novo. Só que o que acontece? Ele vai deixar o 4 para trás. Porque ele vai ficar na espera, então a gente vai colocar qual na pilha? A gente vai colocar o 4 na pilha. Bom, agora a gente vai chamar o 3, né? E a gente vai passar a função chamando o 3. Então, o 3 vai pra cá no visitado, certo? E o que acontece? A gente vai pegar os adjacentes ao 3, que são 2, 4, 6, 7, 10. E vamos colocar aqui no W. 2, 4, 6, 7 e 10. Então, vamos lá. O 2, ele foi visitado? Sim, o 2 foi visitado. Vamos lá. O 4 foi visitado? Sim, o 4 foi visitado. O 6, ele foi visitado? Não, ele não foi visitado. Então, o que acontece? O 6 vai chamar a função passando o 6. E dessa forma, vai ficar como? O 7 e o 10 vão ficar para trás e vão ser adicionados aonde? Aqui na pilha, certo? Então, o 6 agora vai pro visitado, certo?
E quem são os adjacentes ao 6? O 3, o 4, o 7 e o 8. Então, vamos lá. 3, 4, 7 e 8. O 3, ele foi visitado? A gente percebe aqui que ele foi visitado. O 4 foi visitado? Percebemos aqui que também foi visitado. O 7 foi visitado? Bom, a gente pode olhar aqui que ele não foi visitado. Então, o que acontece? A gente vai passar o 7 na função. E dessa forma, o 8 vai ficar para trás e vai ser colocado aonde? Vai ser colocado na pilha. Então, a gente vai colocar agora o 7 na parte dos visitados. Então, os adjacentes ao 7 são quem? O 3, o 6 e o 8. Então, vamos lá, vamos colocar o 3 aqui, o 6 e o 8 aqui no de adjacente, certo? O 3 e o 6, eles foram visitados, certo? E o 8? O 8 não foi visitado. Então, o 8 ele vai ser chamado, só que não vai deixar ninguém para trás. Então, o que acontece? Na pilha, a gente não vai colocar mais nada, porque não há, depois do 8, mais ninguém para colocar. Então, a gente vai colocar agora o 8 nos visitados, certo? E os adjacentes ao 8, a gente pode olhar aqui que são quem? O 4, o 6 e o 7. E a gente pode notar o quê? Que todos eles, todos aqui, ó, 4, 6 e 7, todos eles foram visitados. Então, nesse caso, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que desempilhar até chegar em um que ainda não foi visitado. Então, a gente vai voltar um nível, certo? Então, a gente vai voltar para cá. O 8, que ele foi visitado agora, aqui a gente tem o 7, certo? O 7 também foi visitado. Então, a gente vai tirar o 8, certo? E o 7. E vai sobrar quem agora? Vai sobrar o 10, certo? O 10, ele foi visitado? O 10 não foi visitado. Não. Então, agora, a gente vai fazer o quê? Vai tirar o 10 da pilha e vai colocar o 10 aonde? A gente vai colocar agora o 10 aonde? Bom, o 10 tá aqui no visitado, certo? E quem são os adjacentes do 10? No caso, a gente só tem um adjacente do 10, o 3. Então, a gente vai colocar ele aonde? Vamos colocar ele aqui no W, certo? Então, o 3, ele já foi visitado? Já foi, né? Então, a gente vai voltar e vamos desempilhando, certo? O 4 já foi visitado? Ele já foi visitado. Então, a gente vai fazer o quê? Vai tirar ele aqui da pilha, certo? O 3, ele já foi visitado? Já. Então, novamente, a gente vai tirar o 3 aqui da pilha. O 5 já foi? Não. Então, a gente vai passar agora o 5 na função. E vamos tirar ele da onde? Vamos tirar ele da pilha. Certo? Então, aqui ficou o 6 e o 8. E o 5, a gente colocou agora ele, tirou ele da pilha e passou ele para onde? Para a coisa dos visitados. Então, os adjacentes aqui do 5 são o 1, o 4 e o 9. A gente vai colocar aqui 1, 4 e 9. Se a gente olhar na lista dos visitados, né? O único que ainda não foi visitado é quem? O 9. Certo? Então, a gente vai chamar o 9. E agora, é perceptível que todos os números, né, com o 9 aqui, eles foram visitados, certo? Então, a gente pode falar que a sequência dos visitados ficou 1, 4, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 5, 9. A mesma daqui que tinha colocado anteriormente, né?
Bom, continuando. A gente pode perceber que o algoritmo ele terminou, né? E desempilhando o 6, por exemplo, como ele já foi chamado, a gente apaga ele da pilha, certo? O 8, ele já foi chamado, a gente também apaga ele daqui, da pilha. A gente também apaga o 5 e também apaga o 9. Então, a gente apagou todos eles. Então, a gente tem o quê? A gente tem a nossa pilha agora, nossa pilha tá vazia. E todos os vértices foram visitados. Agora, a gente vai mostrar como vai ficar a árvore final, certo? Então, do 1, a gente vai pro 4. Certo? Do 4, a gente vai pro 2. Do 2, a gente vai pro 3. Do 3, nós vamos pro 6. Do 6, nós vamos pro 7. Do 7, nós vamos pro 8. A gente não vai poder vir pro 4, porque ele já foi visitado, né? Então, a gente vai voltar da onde? Do 8 pro 7, certo? Aí, a gente vai fazer o quê? Do 7 pro 6. Aí, vamos fazer o quê? Do 6 aqui, ó, pro 3. Aqui no 3, a gente pode notar que o 10, ele não foi visitado. Então, do 3 pro 10, certo? Aí, agora, a gente vai voltar do 10 pro 3. Do 3 pro 2. Do 2 pro 4. Do 4 pro 5. E do 5 pro 9. Então, a gente vai ter a sequência 1, 4, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 5 e quem? E o 9.